Vamos começar a gravar. Vou para a academia mesmo. Fala galera, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre livros. Então, quais são as recomendações de livros que eu tenho para quem quer entrar na área de tecnologia, para quem quer dar os próximos passos na área de tecnologia, para quem quer evoluir na área de tecnologia. Então eu vou dar uma geral em livros que eu acho que fizeram a diferença para mim ao longo da minha carreira. Então eu vou compartilhar com vocês um pouquinho alguns livros e vou dar um resuminho mais ou menos por cima ali por que ler esse livro ou não, beleza? Então, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. E também falando agora, recadinho, a gente tem a parte de membros ativada no canal. Então, caso você queira, de alguma forma, fortalecer o canal, além do like, além da sua inscrição, tem lá a parte ativada. A gente tem 3 níveis de membership, né? Tem o Gold, o Silver e o Bronze. E aí, cada um vai ter benefícios diferentes ali. E o Gold ali, que é o maiorzinho, a gente tem lives exclusivas, que eu posso, como se fosse uma mentoria, eu abro live, vou conversar com vocês de forma exclusiva, entender problemas, ajudar de alguma forma. Então, fica aí a dica para vocês. Caso você queira ficar por dentro, então aqui na minha wiki tem essa parte de books, livros aqui, ó. Então aqui tem todos os livros que eu lembro que eu já li, né? Se tem algum que eu li que não tá aqui, não lembro. Mas geralmente quando eu começo a ler um livro, quando eu termino de ler um livro, eu já jogo ele aqui para ficar como uma referência. Mas eu vou passar por cima de alguns que eu acho que são mais importantes, né? Então, como vocês podem ver na abinha aí, ela tá bem grande a abinha aí o navegador tem bastante abas, né? Então, vamos passar um pouquinho em alguns que eu acho que fizeram um pouco a diferença ali para mim. Então, deixa eu fechar aqui. Então, conforme eu for falando, eu vou fechando. Então, o primeiro livro que eu queria recomendar é esse API Design Patterns. Então, por que esse livro é importante? Porque ele vai falar, como o próprio nome diz, ele vai te ensinar padrões de design para quando você trabalha com APIs. Então, por exemplo, como você estrutura uma API, qual é o padrão, como que você deixa ela de forma segura, como que você trabalha com autenticação e autorização, como você trabalha com ordenação, qual que é os padrões de endpoint, padrão de retorno. Então, assim, é um livro de best practice, né, de boas práticas e padrões e recomendações quando a gente precisa construir ou trabalhar com APIs. Então, é um livro que eu julgo ser muito bom. Próximo, Architecture Patterns with Python, né? Esse livro aqui, ele é muito legal porque ele não só vai falar da parte da arquitetura, como ele vai mostrar na prática alguns conceitos utilizando Python, né? E aí você pode aplicar isso em qualquer linguagem que você esteja utilizando, porque não vai mudar nada. Então, por exemplo, ele vai falar sobre injeção de dependência, ele vai aplicar camada de domínio, utilizando ali alguns conceitos de Domain-Driven Design, ele vai aplicar o padrão de projeto de repository para você trabalhar com camada de dados, ele vai trabalhar com Unity of Work, então como que você faz para você trabalhar com várias transações e você comentar isso tudo junto, ou você dar o rollback tudo junto, ele vai trabalhar um pouco na questão do CQRS, né, que é o Command Key Responsibility Segregation. Ele vai falar um pouco sobre arquitetura entrada em eventos, então Event Driven Architecture. Então é um livro bem legal porque ele vai pegar alguns conceitos importantes e ele não só vai falar a teoria, como ele vai aplicar, né? Vai ter um pouco de aplicabilidade e prática utilizando Python. Mas, enfim, vocês podem levar isso para qualquer linguagem, é só fazer o deparo ali do Python para a linguagem que você esteja utilizando. Então é um livro bem legal por causa da parte prática. Building Event Driven Microservices. Esse livro aqui ele é muito importante, como o próprio nome diz. Ele vai falar um pouco sobre como a gente trabalha numa arquitetura com eventos com microserviços, né? Ou uma arquitetura distribuída. Então, se você tem 10, 15, 20, 30 microserviços, como que você faz para trabalhar com eventos? Você pega um microserviço A, vai publicar o evento, o outro vai consumir. Então, qual é o formato do evento? Qual é a anatomia do evento? Questões de ownership de um tópico. Então, quem tem que publicar, quem tem que ouvir, quais são os padrões, quais são as nomenclaturas, quais são as boas práticas, quais são os desafios, quais são os cuidados, quais são as atenções. Então é um livro muito, muito importante para quando você precisa trabalhar de uma forma mais autônoma, desacoplada dos seus microserviços, para que eles não fiquem fazendo requisições de HTTP de forma direta e síncrona entre eles, mas a gente começa a trabalhar mais na parte assíncrona. Então é um livro extremamente importante para quem quer trabalhar com arquiteturas distribuídas. Próximo, então, Building Evolutionary Architectures. Esse aqui, ele é bem legal porque
o foco principal dele é como que a gente pode construir uma arquitetura que ela vai ser evolutiva, né, que a gente pode melhorar ela, evoluir ela, que a gente pode refinar ela, tornar ela cada vez melhor, tornar ela cada vez mais importante. Então, como que a gente pode fazer para construir isso? E aí ele vai ensinar vários conceitos, por exemplo, Fitness Functions, que é um conceito bem legal para você testar coisas de arquitetura. Então, ele vai dar uma geral em quais são as técnicas que a gente pode utilizar para que a gente consiga sempre estar evoluindo, refinando, amadurecendo a arquitetura de um projeto ao longo do seu ciclo de vida. Building Microservices, Design, Fine Grained Systems. Então, esse aqui é bem legal quando você precisa construir microserviços, né? Esse aqui, ele vai falar um pouco sobre microserviço em si. Ele não vai falar como que você faz a migração do monolito, de uma arquitetura legada para uma arquitetura distribuída com microserviços. Ele vai focar no microserviço. Então, qual é o tamanho do seu microserviço? Quais são as boas práticas? O que você tem que tomar cuidado? Como você trabalha com sistemas distribuídos? Como que você distribui a camada de dados, como que você testa. Então, um livro esse é extremamente importante para quem precisa, por algum motivo, começar a trabalhar ou alguém que está em alguns projetos que são distribuídos utilizando microserviços. Arquitetura limpa, o tal do Clean Architecture, é um livro bem legal, que ele vai ensinar um pouco sobre como que a gente pode construir uma arquitetura que ela é escalável, ela é fácil de lidar, então a gente consegue mudar ela ao longo do tempo, a gente consegue adicionar novas coisas, a gente consegue implementar novas coisas, a gente consegue escalar a arquitetura. Então vai ter vários conceitos, né? Então, arquitetura em camada, quais são as camadas, o porquê de cada camada, o que cada camada deveria fazer, como cada camada se comunica com cada camada, quais são os padrões, quais são as coisas que a gente não pode fazer, quais são as boas práticas. Então, para quem quer construir uma arquitetura no qual ela seja clean, ela seja evolutiva, ela seja fácil de lidar e ela diminua complexidades técnicas, esse livro aqui, ele é excelente. Assim como a gente tem o Clean Architecture, a gente tem o Clean Code. Então, basicamente, a diferença é que um vai focar um é um estilo de arquitetura para você construir arquiteturas e o outro é para você trabalhar com design de código. Então, meio que os dois andam junto, né? E aí o Clean Code, ele vai te ensinar boas práticas. Então, nomenclatura de variável, extrair métodos, como que o seu código pode ficar mais explícito, quais são os padrões de projeto, estrutura de uma classe, acoplamento. Então, essas coisas ele vai dar mais geral para que você tenha um design de código clean, né? Um design de código evolutivo, que você consiga dar manutenção, que você consiga corrigir bug, que você consiga implementar novas features de uma forma menos complexa, vamos dizer assim. Então, ele meio que anda junto com o outro lá, né? Um é para a parte de arquitetura, em alto nível, e o outro é para você escrever, desenhar e fazer o design do código. Designing Data Intensive Applications. Esse aqui ele é muito bom porque ele vai ensinar várias coisas quando a gente precisa lidar com a camada de dados, né? Então, normalmente a gente foca em arquitetura, em microserviço, em back-end, não sei o que lá, só que a gente acaba esquecendo um pouco da parte de dados, né? A parte de dados ela é tão complexa quanto a parte da API, quanto a parte do back-end, quanto a parte do front-end, da infraestrutura. Então, esse aqui é um livro excelente no quesito de... Ele vai falar como que você escala um banco de dados, como que você lida com altos volumes, como que você faz migrations, como que você decide qual a camada de dados que você vai utilizar. Então, ele é muito bom, ele foca principalmente ali na parte de dados. Domain Driven Design. Então, esse aqui é padrão, famoso. Ele vai falar muito sobre como é que a gente consegue estruturar um código que seja muito próximo do mundo real. Então, como a gente consegue transformar conceitos e abstrações do mundo real para dentro da parte de software. Então, por exemplo, como que a gente trabalha com domínio, como que a gente conversa com as pessoas de negócio, como que a gente entende os requisitos, como que a gente faz event storming, event branding, event storming, event sourcing, esse monte de coisa, né? Então, para a gente conseguir mapear todas as questões de domínio. Então, por exemplo, eu vou construir um sistema para um hospital.
Mas qual é o domínio? O que o hospital faz? Quais são as pessoas envolvidas? Quais são as capacidades de negócio? Quais são os fluxos? Quais são as features? Quais são as implementações? Então, como que tal pessoa chama tal coisa? Então, por exemplo, dentro do hospital, o velho exemplo padrão, né? Quando você está na parte de tesouraria, você é um cliente. Quando você está na parte médica, você é um paciente. Como que a gente consegue estruturar tudo isso? Ele vai falar sobre bounded context, context mapping, anti-corruption layer. Então, nossa, tem um monte de coisa para que a gente consiga desenhar um sistema focado no negócio, né? Como que a gente pega algo do mundo real, como que a gente traz esse algo do mundo real e implementa na parte técnica, na parte de software. Fundamentals of Software Architecture. Então esse aqui ele vai focar muito em fundamentos de arquitetura de software. Então ele vai falar sobre alguns padrões, coisas que são importantes. Então como que você faz gestão de risco, quais são as soft skills importantes de um arquiteto, como que você faz negociação, como que você lidera um time, como que você lidera projetos, quais são os padrões de arquitetura, quais são os componentes, como que você trabalha com diagrama de arquitetura. Então ele vai dar uma geral em fundamentos de arquitetura de software. Esse livro aqui para mim é um dos melhores que tem na parte de arquitetura de software. Ele é maravilhoso. Head First Software Architecture. Esse aqui é padrão ali da série Head First, então é um livro introdutório que ele vai falar um pouco em alto nível várias coisas de arquitetura. Então é mais do mesmo, né? Mas ele tem uma didática mais simples, né? Ele vai falar um pouco mais em alto nível, ele tenta ser mais simples do que os outros, mas também é um livro complementar para o resto. Implementing Domain Driven Design. Então aquele outro livro do Domain Driven Design, ele é um pouco mais teórico, ele é um pouco mais... Ele ensina mais coisas, ele entra menos um pouco na parte prática. Então, que é o famoso livro azul. Esse aqui é o Domain Driven Design do Val Vernon, que é o vermelho que a gente fala, né? Então, entenda que um complementa o outro. Primeiro, vocês leiam o azul, vocês entendam o porquê, a teoria, as razões, as motivações. E aí aqui vocês vão focar um pouco mais na aplicabilidade. Né? Praticamente, vocês vão pegar os conceitos do livro azul e vão aplicar no livro vermelho. Então, um complementa o outro. Eu prefiro ler, eu recomendo que vocês leiam a teoria primeiro e depois a prática. Então, mais um aqui, Learning Domain Driven Design. Esse aqui ele é muito importante porque ele vai aplicar mais ainda os conceitos de Domain Driven Design. Então, se eu não me engano, ele usa Python também. Então, tem o livro azul, teórico, o livro vermelho, que ele vai entrar um pouco mais na prática, e tem o Learning, que ele vai entrar mais na prática ainda. Então, meio que os três, eles se completam ali quando a gente fala de Domain Driven Design. Mastering API Architecture. Esse aqui ele vai focar muito em como que a gente arquiteta, a gente projeta, a gente constrói, a gente gerencia APIs. Então, ele vai dar uma geral nesse assunto. Como que a gente deploya, como que a gente trabalha com API Gateway, Service Mesh, como a gente gerencia vulnerabilidade, autenticação, segurança. Então ele vai dar mais ainda geral sobre construção de APIs. Geralmente todos eles vão meio que se complementarem entre si, né? Monolith to Microservices. Então basicamente esse aqui tem aquele outro que ele vai focar em microserviço em si, e esse aqui ele vai focar como que a gente faz a transição, como que a gente pega uma arquitetura legada, uma arquitetura monolita, e a gente splita numa arquitetura distribuída utilizando microserviços. Então seria legal vocês lerem aquele outro primeiro para entender o microserviço, conceitos, aplicabilidade, e esse aqui como que vocês pegam e faz essa quebra, né? Transformar algo grande em várias partes distribuídas. Microservices up and running, basicamente mais do mesmo. Ele vai focar no microserviços, como constrói, como que a gente escala, responsabilidades, boas práticas, a pipeline, deploy, esse monte de coisa. Então, mais complementando o assunto de microserviços. Migrating to Microservices Databases. Então, esse aqui basicamente ele vai focar um pouco ali na parte de dados. Então tem aquele outro lá, o Monolith to Microservice. Esse aqui ele vai foca na parte de back-end, né, do software, do projeto em si. Esse aqui ele vai focar muito na parte de dados. Então como que a gente pega lá um banco de dados gigantesco, um banco de dados grande, e a gente quebra ele em vários bancos de dados distribuídos.
É extremamente importante esse livro aqui para trabalhar com arquitetura distribuída e microserviços. Refactoring, padrão, do Marty Fowler. Então, ele vai focar muito em como que a gente deixa um código, deixa uma arquitetura, deixa um projeto melhor do que a gente encontrou. Então, melhor no sentido de manutenção, no sentido de leitura de código, no sentido de escalabilidade, no sentido de confiabilidade, de recuperação, de correção de problema. Então, ele vai focar em algumas técnicas, como que a gente evolui, como que a gente refina, como que a gente aplica mudanças numa arquitetura e num projeto de software. Refactoring databases, então esse aqui ele vai focar muito na parte de dados. Então, como que a gente, assim como a gente tem que evoluir, refinar, refatorar, melhorar, ajustar, corrigir, né, a arquitetura de software na questão de API, de back-end, de front-end, de aplicação. Então, a gente também tem que fazer isso pro banco de dados. Então, geralmente a gente negligencia muito ali a parte da camada de dados, a gente acaba focando muito numa parte de software em si. Só que boas partes do que a gente aplica no software, no back-end, no front-end, a gente também consegue aplicar no banco de dados. Né? Entenda que conceitos, eles são universais. Né? Às vezes um conceito ele nasceu para resolver algum determinado problema em algum ponto específico, em algum contexto específico. Então, microserviços nasceu para o back-end, micro-front-end nasceu para o front-end, pipeline, CI, CD nasceu para a infraestrutura, esquema migration nasceu para o banco de dados, só que a gente consegue fazer uma transição disso de uma área para outra, a gente consegue aplicar os conceitos, a gente consegue pegar esses conceitos, as motivações, as razões, os porquês, e a gente consegue fazer essa transição de uma área, de um contexto para o outro. RESTful API, Web APIs, então ele vai focar muito em como a gente constrói APIs RESTful, então padrões de endpoint, como que a gente evolui um endpoint sem quebrar todo mundo, sem ter break changes ou coisas assim, como que são os padrões de respostas, quais são os workflows, como que a gente consegue construir algo que evolua, que seja adaptável, como que a gente tem uma alta escalabilidade, uma confiança, então tem várias coisas no sentido de RESTful APIs. Então, esse aqui é mais complementar para aqueles outros que a gente viu lá de APIs, né? O API Design Patterns, o Mastering API Architecture e esse RESTful Web APIs. Understanding Distributed Systems, então esse aqui ele vai complementar ainda mais a questão de arquitetura distribuída. Só que esse aqui ele não vai focar tanto no microserviço em si, ele vai focar um pouco mais na parte de arquitetura distribuída. Então, o que é uma arquitetura distribuída? Como que a gente utiliza? Como que a gente faz? Então, como a gente comunica? Quais são os padrões de comunicações, como que a gente coordena várias aplicações distribuídas, como que a gente trabalha com réplica de banco de dados, como que a gente faz redundância de banco de dados, quais são os padrões, escalabilidade, como que a gente deixa o nosso serviço mais escalável, mais resiliente. Então esse livro aqui ele é maravilhoso quando a gente fala de arquitetura distribuída, independente se vai ser microserviço, nanoserviço, whatever que seja. Working effectively with legacy codes. Então, isso aqui basicamente ele vai focar muito na parte de código legado, né? Por que esse livro aqui é importante? Porque quase ninguém gosta de entrar num projeto legado. Né? Então, por exemplo, se a nossa empresa é uma consultoria de software, você fala, tem projeto novo, né? Que é o tal do Greenfield Projects, que são projetos do zero. Aí todo mundo fica animado, empolgado, nossa, eu vou ajudar a construir arquitetura, eu vou utilizar tal coisa, que não sei o que lá. Porém, quando você está numa consultoria de software, você tem aqui um projeto que já faz tipo 1 ano, 2 anos, 3 anos que está em andamento, fica, nossa, eu vou naquele projeto, nossa, é chato, nossa, está utilizando a tecnologia ultrapassada, que não sei o que lá. Então esse livro aqui ele foca muito em não te dar prazer, mas ele vai focar muito em te ensinar a como que você trabalha de forma efetiva com código legado, porque é totalmente diferente. Então coisas do zero é uma coisa, coisas legadas é outra. Então, por exemplo, um código legado de um projeto que faz 3 anos que tem andamento. Se você mexer num ponto do projeto, você pode quebrar o projeto inteiro. Você pode quebrar várias partes do projeto, porque já faz 3 anos, aquele código pode ter autodependência, o que significa um auto-acoplamento, o que significa um único ponto de falha, né? Single fail point.
Então, como que a gente pode fazer essa gestão? Como que a gente pode deixar algo complexo, algo chato, de uma forma efetiva? E é extremamente importante isso, porque talvez, depende muito de cada pessoa, cada experiência, cada empresa, mas talvez vocês vão trabalhar mais com código legado do que com Greenfield Projects. E aí isso, tem que ser muito importante, porque é totalmente diferente uma coisa da outra, né? Os cuidados, as atenções, os riscos, como fazer as coisas, como fazer deploy. Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Inside the Machine, esse livro aqui ele é extremamente, não importante, mas ele é extremamente legal, vamos dizer assim, para quem quer começar a descer um pouco os níveis ali. Então, por exemplo, como que um processador funciona? Como que é uma arquitetura de processador? Como que é um binário? Quais são os componentes de um processador? Como que o meu código chega no processador? Como que ele executa? O que ele faz? Por que o processador A é rápido? Por que o processador B é devagar? Como que faz gestão de memória? Como que o processador fala com a memória? Como que ele pega dados? Como que ele escreve no disco? Então, para quem quer saber um pouco mais, começar a descer os níveis ali na parte de hardware, esse livro aqui, ele é maravilhoso. Ele é muito, muito, muito bom. Crafting Interpreters, esse livro aqui ele é bem legal para quem quer saber como construir uma linguagem. Então, como que uma linguagem funciona, né? O que é o tal do syntax highlight? Como que a gente faz isso? Como que a gente lê um código? Como que a gente pega esse código e transforma em código de máquina para chegar na CPU? Então, o que é uma instrução de CPU? Aquele outro vai falar também o que são instruções de CPU, como que a CPU faz soma, multiplicação, vezes, e coisas assim. Então, esse livro aqui também é para quem está querendo começar a descer mais um nível ali e começar a entender um pouco mais por baixo dos panos das coisas, né? Então, como que aquele código que a gente escreve, que a gente consegue ler, que a gente entende, como que ele vai chegar lá na CPU, como que ele vai ser executado. Então, esse livro aqui, ele é bem legal. Agora, saindo um pouco ali da parte técnica, vamos dizer assim, e entrando um pouco na parte de gestão, de pessoas, de soft skills, né? Saindo do hard skills, porque até agora tudo que a gente viu foi hard skills. Esse livro aqui, Crucial Conversations, ele é maravilhoso, não só para quem trabalha com tecnologia, mas esse livro aqui ele é maravilhoso para todas as pessoas do mundo. Porque ele vai ensinar como que a gente consegue lidar com conversas delicadas, com conversas cruciais, com conversas chatas, com conversas difíceis. Então, ele é um livro que vai trazer mais empatia, mais humanidade, mais humanidade para todas as pessoas, né? Então, ele vai te ensinar a tirar viés pessoal, a tirar preconceito, a tirar aquela negatividade. Então, se a pessoa tá falando tal coisa para mim porque ela, sei lá, quer pegar meu cargo, ela tá chata, não sei o que lá. Não, ele vai falar, essa pessoa tá partindo de uma boa intenção. Dependendo do que ela tá falando, a intenção dela é boa. Né? Pode ser que não seja, mas o primeiro pensamento a gente vai inverter. A gente tira essa negatividade, a gente começa a trazer um pouco mais de alegria e de felicidade. E como que a gente consegue ter conversas difíceis, feedback, tretas, discussões. Então esse livro aqui, ele é muito, 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 muito bom. Não só para a arte e tecnologia, mas para todos os aspectos pessoais das nossas vidas. Management 3.0, Trace, vou falar um português com inglês junto aqui. Esse livro aqui ele é muito legal porque ele vai te ensinar conceitos modernos de gestão. Então, para quem quer ser um manager, um team lead, um tech lead, fazer gestão de pessoas, ele vai te ensinar várias dinâmicas, como é que você foca, como é que você faz, quais são as coisas importantes para um time, quais são as coisas importantes para uma pessoa, como é que você motiva as pessoas, quais são os fatores motivacionais de cada pessoa, qual é o perfil de cada pessoa, quais as dinâmicas, quais os cuidados, as métricas, os relatórios, as atenções. Então esse livro aqui, ele é muito, muito, eu diria que ele é fundamental para quem quer um dia ser manager, né? Seja, sei lá, um manager de engenharia, um de time, enfim. Team Topologies, esse aqui ele é muito legal porque ele vai ensinar como que você estrutura uma empresa, né? Quais são os padrões, quais são as divisões de time, como que cada time se comunica, por que cada time deve se comunicar, quais são os tipos de time que a gente tem que ter, qual é o fluxo de comunicação, quais são os cuidados, quais são os diagramas que a gente tem que ter. É um livro bem importante na parte de company, vamos dizer assim. Então, para quem quer, sei lá, um dia
subir mais alto nível ainda, para quem está numa startup, está começando do zero, está bem nova, não tem muita estrutura. Então é um livro que ele vai trabalhar muito na parte de estruturar e organizar uma empresa de forma geral. The Manager's Path, esse aqui ele vai focar muito no como que você faz uma transição, ou como que vocês... qual é o caminho para um dia você virar um manager, seja, de novo, engineer manager, que é o gerente de engenharia, um team lead, um tech lead. Ele vai focar em formas gerais, como que você sai um pouco da parte técnica, como você começa a olhar na parte de manager, gestão, quais são as coisas importantes, quais são as dinâmicas, qual é a sua responsabilidade, o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, até onde você tem que se envolver, até onde você não tem que se envolver, quais são as dinâmicas, quais são métricas, quais são as atenções, quais são riscos, coisas que você tem que ficar atento ou atenta no dia a dia. E então, assim, para quem quer um dia sair ali da parte técnica e começar a ir mais na parte de manager, de novo, seja um engineer manager, um CTO, um tech lead, um team lead, um diretor técnico, esse livro aqui ele é muito importante. Ao mesmo tempo que tem aquele para quem quer ir para a parte de manager e sair da parte técnica, esse outro aqui ele vai focar na parte técnica. Então, como que vocês se tornam um staff? O staff esses cargos novos que a gente tem hoje em dia, né? Que até então a gente tinha senior, tech lead, team lead, e talvez um arquiteto era mais comum. O especialista também às vezes tinha. Mas hoje tem um tal do staff, principal, distinguished, fellow, esse monte de coisas novas. Então esse aqui ele vai focar muito como que você dá os próximos passos, mesmo que você já é uma pessoa sênior. Então assim, beleza, sou sênior, faz tantos anos, e agora? Para onde que eu vou? Vou ter que ir para a parte de gestão? Não, você pode continuar na parte técnica. Como que você faz isso? Esse livro vai te ensinar alguns caminhos. Então, qual é a responsabilidade de um staff? O que um staff tem que fazer? O que ele não tem que fazer? Tem que fazer gestão? Não tem que fazer gestão? Tem que liderar projeto? Não tem que liderar projeto? É liderança técnica? Não é liderança técnica? Se for liderança técnica, como que você faz? Como que você influencia pessoas? Como que você toma decisão? Como que você conduz business? Como que você faz a apresentação? Como que você trabalha com diretores, CEOs e coisas assim? Então, é um livro extremamente importante para quem quer dar os seus próximos passos Senior Plus, né? Quer subir a régua ainda mais pós-senior e quer continuar ainda na parte técnica, não ir para a parte de gestão ou manager. Grokking Algorithms. Então esse livro ele vai focar muito na parte de algoritmos. O que é a notação Big O, como que você mede a complexidade do algoritmo, complexidade de hardware, complexidade de tempo, quanto tempo vai demorar para executar. Ele é um algoritmo barato para o hardware, é um algoritmo rápido, caro para hardware, é barato em tempo, é caro em tempo. Então, quais são os conceitos ali quando a gente trabalha com algoritmos? E algoritmo mundial é muito importante, principalmente para processos de entrevista, né? E acaba meio que sendo obrigatório, a gente tem que fazer algum testezinho, resolver algum algoritmo ali ou não. É muito mais importante para uma entrevista do que na prática em si, né? Porque no dia a dia, poucas vezes a gente vai precisar descer tanto nível para ficar implementando tantos esses algoritmos complexos, né? Então, árvore binária, BFS, BSF, que é o Breadth First Search, BFS, esse monte de DFS, que é o Deeply Search. Então, assim, tem várias e várias coisas. Ele vai focar na parte de algoritmos em si. E esse último aqui, então, 99 coisas que todo programador, toda programadora deveria saber, né? São conselhos, são dicas. Esse aqui ele vai focar muito na parte de soft skills, ele vai sair um pouco da parte técnica. Então, o que é? Programação é só escrever código? Não é só escrever código. Programação tem várias coisas. Então, por exemplo, o código codifique na linguagem de domínio, vai falar muito sobre o domínio do design. Escreva teste para as pessoas. Então, aqui ele vai focar muito no questão de o seu código, o seu teste, ele tem que ser semântico, né? Ele não pode ser complexo. Você vai bater o olho lá, você vai falar tipo assim, caraca, o que isso aqui tá fazendo? Não, você tem que bater o olho, você tem que falar, pô, beleza, eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano, eu consigo ler, eu consigo entender isso. Então é um livro bem legal para que são dicas, são conceitos, são aspectos importantes quando a gente trabalha com a programação, e não só na parte técnica, não só escrever código, não só sair codando, escrevendo Ele vai focar muito em dicas, conceitos, teorias, detalhes, ajustes, coisas que a gente tem que ficar atento ou atenta no dia a dia.
Para esse vídeo é isso, espero que você tenha gostado. Então a gente deu geral aí, tem vários livros para vocês darem uma olhada. São dicas, recomendações, são livros que quando eu li me fizeram uma pessoa melhor, me fizeram um programador, um desenvolvedor melhor, me ajudaram muito ao longo da minha carreira, desafios, dar os próximos passos e evoluir na carreira. Então espero que vocês tenham gostado. Se faltou algum livro, deixa no seu comentário, tipo um livro que você leu que acha importante. Isso aqui é fundamental. Eu sei que tem aquele programador pragmático, tem o Mythical Maze Month, que é o homem do mês, uma coisa assim. Eu sei que tem vários outros, tem o Release It, que é muito importante quando a gente trabalha com pipeline, infraestrutura. Então assim, pode ser que tenha faltado alguns, mas eu quis focar um pouco mais nos livros que pra mim foram importantes, sabe? Então, não é essenciais, fundamentais, tem que ser só esses, tem livro pra todo quanto é lado, tem todos os livros, todos os dias tem novos livros sendo lançados. Então, se tem algum que mudou a vida de vocês, que for importante para vocês, deixe seu comentário e vamos compartilhar com todo mundo. Caso eu não leia, com certeza eu vou ler, adoro ler, sempre estou lendo livros. E de forma geral é isso. Então, se você gostou, deixe seu like, isso é muito importante aqui pro canal. Se inscreva no canal também, para você ficar por dentro das novidades que são publicadas todas as segunda-feiras às 11 horas da manhã, caso nada inesperado tenha acontecido. E de forma geral, a gente se vê na próxima segunda. Tenha uma boa semana e tchau!